traz uma dedicação ao longo de tempo dos associados, dos sindicais, enfim, todos aqueles que direta ou indiretamente participam, o qual agradecemos profundamente. この式典が行われることは、今日まで会員の皆さんと婦人会会員一般の人たちの協力のおかげで深く感謝いたします。Tenho a honra e o privilégio de presidir esta associação neste ano importante que se comemora o seu 70º aniversário da Fundação e poder homenagear de forma singular o Sr. Fumioda Yodaki Tajiri, a Armando Yoshinaga, doutora David Camargo Monteiro, Toshiki Sawada, representado pela esposa Miko Ada, todo o time também representado pela esposa Tomiko Jingo e o doutor Wilson Jingo, que muito fizeram para o engrandecimento desta associação. Kyowa, Meiryo Aruto, Meiryo Aruto, Tokyo Nitori, 重要な創立何周年記念日になり、功労者に対し感謝を想定いたします。小田文義、田尻清隆氏、木原山本氏、ドトラ・カマル、ドトラ・秀子カマルのゲラ氏、和田俊久氏代理民国人、神保氏代理民国人と、ドトラ・ウィルソン神保。Descrever toda a história de atuação eu faria horas explanando, e quem nos acompanhou saberia interpretar perfeitamente todas as contribuições que estão presentes. 本日まで長い歴史は、親しい人はよくご存知で私から説明する必要はないと思います。Não poderia deixar de mencionar a construção do segundo e terceiro piso do anexo com 800 metros quadrados da década passada, que foi construído com esforço de todos, os associados, em especial novamente uma colaboração extraordinária do Sr. Toshiki Sawada. 忘れてならないことは、2回、3回、800メーター平方建築は最後にわかり、私たちより近くな寄付をいただきました。共に全会員の協力によります。Em nome da nossa associação, toda a diretoria, dizer nosso muito obrigado. Por tudo que fizeram, se continua fazendo para o crescimento em todos os aspectos, em especial para o aprendizado que nos proporciona com as suas atitudes. どうも本当の前にご意見、全会員と役員よりありがとう感謝し、今後も功労者のご指導を引き続き、将来に向かって全員努力してまいります。O desafio de dar continuidade é muito grande, porém, com a colaboração, responsabilidade e direção de todos, a caminhada se torna mais suave. これからも会員の運営は非常に困難な事情もありますが、その事情を会員全員理解協力があれば臨場ような運営が可能です。Poderia dizer que hoje a colaboração das professoras, a escola de língua japonesa é um sucesso. Não só o ensinamento da língua japonesa, mas também toda a cultura japonesa milenar que incute nas crianças a formação cultural, de caráter, respeito, responsabilidade e, sobretudo, o convívio associativo. 現在、いちご教師によりいちご学校にて出しております。授業にはいちご学校大学日本精神文化を教え、礼儀から将来に向かって人格性発展教育を行っています。Temos montado e aumentado não só a participação dos alunos, mas também dos pais e avós, pela importância que representa para o futuro das crianças na associação comunitária.
入学保護者が増えておりますが、合わせてその不定に人にわたる政治教育の必要を説明されております。Servo dizendo: muitíssimo obrigado a todos social, pais e alunos, simpatizantes da cultura japonesa e colaboradores, desejando que todos nós nos esforcemos para a continuidade da associação. Vamos nos esforçar. 終わりになりますが、全員にありがとうと感謝申し上げます。この素晴らしい日本のおかんの協力者に伝え、同文教を大きく発展させていきましょう。Muito obrigado. どうもありがとうございました。はい、お疲れ様。本当にありがとうございました。引き続きまして、ただいまより、この舞台にお越しになっている一人一人の皆様の儀礼師を、ご紹介いたします、ホナオト、セニョール・ホナオト・メデル・ロマスに、一応、呼んでいただきます。ホナオト様は、田端日本文化協会の広報宣伝活動の理事長ですよね。O senhor Ronaldo Mineiro Lopes, ele é presidente, ele é diretor de Relações Públicas da Associação Cultural de Taubaté. Ele fará a leitura dos currículos dos homenageados no dia de hoje. それでは、Ronaldoさん、よろしくお願いします。Contamos com o senhor Ronaldo. Muito obrigado. Fica aí o senhor Fumio Oda. O senhor Fumio Oda nasceu na cidade de Transição, São Paulo, no dia 18 de dezembro de 1926. Aos 14 anos, veio com a família para a região para tratar do problema respiratório do seu pai, em Campos do Jordão. Em 1945, foi trabalhar em Canindé, na lavoura de arroz da fazenda Canegai, onde conheceu a senhora Setsuko Terashima, que mais tarde, em 1954, se tornaria sua esposa. O casamento foi abençoado com 4 filhos, 5 netos e 1 bisneto. Em 1947, aos 21 anos de idade, o senhor Oda e seus irmãos chegaram a Taubaté e arrendaram um pequeno terreno para cultivar hortaliças. Mais tarde, montaram uma granja. Depois, passaram ao cultivo e comercialização de flores. Além de participar da associação, o senhor Oda atuou como conselheiro do Satura Home, em Campos do Jordão, e como diretor e presidente da cooperativa Sul Brasil Regional do Vale do Paraíba. Segundo o Sr. Oda, o interesse em participar e ajudar a comunidade japonesa se deve ao exemplo que recebeu dos seus pais, que sempre incentivaram-no a manter a cultura e as tradições japonesas. Com esse pensamento, sua participação na comunidade japonesa de Taubaté teve início em 1948, quando tornou-se sócio desta associação e exerceu diversos cargos, inclusive o de presidente por 6 anos. Por mais de 25 anos, é membro do Conselho Deliberativo, inclusive no atual mandato. Hoje, o Sr. Oda é o sócio mais antigo da associação. Com a convicção de que a comunidade japonesa deveria ter acesso a uma estrutura compatível para a realização de suas atividades socio-recreativas, o Sr. Oda, em 1978, doou parte do terreno de sua propriedade para a instalação de uma sede de campo para a associação, nossa sede atual. Os 6.050 metros quadrados doados teve estrutura lavrada em 1980. Ainda, quando há eventos na associação, ele serve gratuitamente
na área de sua propriedade, em frente à associação, para utilizar o espaço como estacionamento e também para a realização dos diversos locais. A atitude do Sr. Oda demonstrou seu espírito altruísta e o afeto e a dedicação pela comunidade japonesa, e ainda permitiu à associação estabelecer uma infraestrutura compatível com seus associados e a realização de eventos e outras atividades para a manutenção e difusão da cultura, valores e tradições japoneses, tal como queria os seus pais. O currículo vitae do Sr. Toshihisa Wada. O Sr. Toshihisa Wada nasceu em 13 de março de 1935 na cidade de Tóquio, Japão, e faleceu em 2005 aqui em Taubaté aos 70 anos de idade. Veio para o Brasil em 1970 por solicitação do presidente da empresa onde trabalhava, com o propósito de administrar a construção de uma filial japonesa no Brasil, mais especificamente na cidade de Taubaté. Essa empresa é conhecida como Daruma Telecomunicações. Aos 10 anos de idade, foi designado a celebrar o funeral do próprio pai. Sentiu pela primeira vez a responsabilidade de cuidar de sua família, sendo o filho mais velho entre os irmãos. Formou-se em engenharia elétrica pela Universidade de Meiji. Conseguiu seu primeiro emprego aos 18 anos de idade na empresa Tamura Electric Works. No ano de 1966, casou-se com a senhora Fumiko Wada, que teve 2 filhos, Junko e Luigi. Administrou a empresa Daruma Telecomunicações até 1982, quando ela foi vendida. Seguindo a sua vida profissional, administrou outras empresas e tornou-se empreendedor e empresário de sucesso. Sempre com a mente voltada para o estreitamento de laços entre a colônia japonesa e Taubaté, no Japão, e a integração dos descendentes de imigrantes com a sociedade brasileira. Após consolidar a empresa Daruma, procurou apoiar a colônia. Então, em 1974, ajudou as cidades de Taubaté e Yonezawa a firmarem o acordo de cidades irmãs. Dizia sempre que a felicidade e o sucesso seria alcançado com a união de pensamentos e objetivos. E, com essa máxima, teve atuação efetiva na associação, contribuindo para que a diretoria da entidade buscasse objetivos mais ousados. No final da década de 90, quando a associação iniciou a ampliação do mezanino da nova sede, nas reuniões da diretoria pairava dúvida quanto à continuidade da obra em virtude da carência de recursos. O Sr. Wada sempre dizia que a obra deveria continuar e que haveria dinheiro para tanto. Em um dos momentos que a associação mais precisou, o Sr. Wada mostrou seu desprendimento e comprometimento, pois quando não havia mais recursos para finalizar a desejada obra, ele fez uma generosa doação e permitiu a sua conclusão. Neste momento, o Sr. Tajiri vai fazer o uso da palavra para prestar homenagem ao Sr. Toshihisa Wada. Só para fazer um parênteses, esta carta que o seu Nato vai fazer a leitura é uma carta que o seu Toshihisa Wada deixou para ele.
2004. Então, como representa o espírito dele, e então ele vai fazer o curso dessa carta. Até o fim de sua vida, o Sr. Wada foi uma presença constante na associação, seja nos eventos sociais, seja nas atividades da diretoria. Sempre uma voz amiga, opiniões centradas e
postura voluntariosa. O currículo vitae do Sr. Kiyotaka Tajiri. O Sr. Kiyotaka Tajiri nasceu no dia 1º de setembro de 1928 na província de Kagoshima, Japão. Após o final da Segunda Guerra Mundial, ingressou na Academia de Polícia de Fukuoka. Após formado, atuou como policial investigador de campo na cidade de Izuka, Fukuoka. Naquela cidade, conheceu a senhora Junko Minobe, que trabalhava na parte administrativa daquela delegacia, com quem se casou, constituiu uma família abençoada com 2 filhos, nascidos no solo japonês, e mais 5 nascidos aqui no Vale do Paraíba. Convencido por um primo a vir para o Brasil, deixou a sua carreira militar e seguiu com toda a família, pais, irmãos, esposa, filhos, para o Brasil. Após 45 dias de viagem, desembarcaram no Porto de Santos em agosto de 1955. Quando caminhávamos para a cidade de Cafelândia e fixaram-se em uma fazenda de café. Lá encontraram, em vez de almejada prosperidade, uma vida muito difícil e sofrida, que motivou a vinda para o Vale do Paraíba. Em Pindamonhangaba, arrendaram um pequeno espaço de terra para cultivo. Em 1968, em virtude de uma tempestade com granizo, que toda a plantação foi perdida, a família resolveu mudar-se para a cidade e escolher Taubaté para se fixar, onde a família adquiriu uma lavanderia. A partir da década de 70, com a família já estabilizada na cidade, passaram-se a se integrar mais na comunidade icônica. O Sr. Tajiri passou a participar mais intensivamente das atividades da associação, inclusive ocupando várias funções na diretoria da entidade, sendo alguns mandatos como presidente, tempo total de 6 anos e meio. Por mais de 12 anos é membro do Conselho Deliberativo, inclusive no atual mandato. Ao participar da direção da associação, valeu-se de suas virtudes pessoais para propiciar a interação entre jovens e os associados mais velhos, convergindo esforços para o aprimoramento da associação e o enraizamento dos valores japoneses. Da mesma forma, sua atuação levou a entidade a uma fase de grande desenvolvimento, com a ampliação da nova sede, incremento da escola de japonês, implemento de novas atividades culturais para os associados, entre outros. Com sua postura afável e atenciosa, conduziu o estreitamento de laços da associação com a comunidade taubatiana, ampliando a difusão da cultura e das tradições japonesas para novos públicos. Currículo vitae do Sr. Toru Jimbo. O Sr. Toru Jimbo nasceu no dia 11 de fevereiro de 1931 na cidade de Presidente Prudente. Aos 15 anos de idade, mudou-se com a família para Santo Antônio do Pinhal e depois de 4 anos fixa residência em Taubaté, onde em 1953 casou-se com a senhora Tomiko Jimbo. Tiveram 3 filhos, faleceu em 2004 com 73 anos de idade. Muito embora tenha cursado só até a 4ª série de ensino fundamental, os que o conheceram de perto sabem que foi uma pessoa instruída, que lia o jornal na íntegra todos os dias. Era amante do trabalho e dotado de grande sabedoria. Sua atividade principal sempre foi ligada à agricultura e seu espírito empreendedor o levou a diversificar suas atividades, inclusive em outras localidades, mas sempre
Canembé, dedicou-se à agricultura e à riscicultura nas várzeas do Rio Paraíba do Sul e do Rio Una, e mais tarde a olaria. Já com 54 anos de idade, descobre a fertilidade do solo do vale do Rio São João, em Rio Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Instala-se naquele estado, mas retorna-se à sua fazenda em Canembé para, a partir de 1996, deixar a agricultura e dedicar-se ao plantio de feno. Aos 68 anos de idade, inicia a sua mais ousada experiência, foi a criação do jacaré do papo amarelo. Dotado de grande espírito de abnegação, atuou junto à comunidade budista de Taubaté, ocupando inclusive a presidência da Rompa Hongwanji. Paralelamente, trabalhava em prol da associação e ocupou cargos de diretoria, inclusive como presidente por 3 anos e meio. Foi um grande colaborador na edificação deste prédio, com a doação de tijolos fabricados em sua olaria em Canembé. Exemplo de sua abnegação é que não media esforços para deixar esse espaço preparado para os locais, trazendo para cá vários dias, o trator, seus filhos e inclusive alguns funcionários. Para entender a amplitude do seu espírito cooperativo, ele nos deixou algumas palavras, abre aspas, somos todos construtores. Não sejamos indiferentes. O nosso despertar nos faz sensibilizar para o apoio, enriquece e fortalece a nossa unidade. Exemplo temos, basta seguirmos. O reconvida é o senhor Armando Yoshikazu Kihara. O coronel Armando Yoshikazu Kihara nasceu em Bastos, no interior de São Paulo, em 3 de abril de 1947. Casou-se com a senhora Lúcia Sueiro Kihara, tiveram 2 filhos. Formou-se oficial do Exército Brasileiro em 1971 pela Academia Militar das Agulhas Negras. Sua carreira militar foi aprimorada com os cursos de mestrado em artes militares em 1981 e doutorado em aplicação, planejamento e estudos militares em 1990. Ainda especializou-se em gerência de manutenção de aeronaves. Como militar, suas principais funções foram chefe do curso de formação de oficiais no quadro de material bélico da Academia Militar das Agulhas Negras, chefe de gabinete do escalão avançado da Diretoria de Material de Aviação do Exército, comandante do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército e chefe do Estado-Maior do Comando de Aviação do Exército. Possui várias condecorações, tais como a Medalha do Pacificador, Medalha do Mérito da Mandaré da Marinha do Brasil, Medalha da Ordem do Mérito Militar, Medalha Militar de Ouro, entre outras. Em sua vida civil, obteve a licenciatura plena em Matemática pela Faculdade Dom Pedro II, em 1974. E sua participação social tem sido muito ativa, ocupando funções de destaque como diretor do Grupo de Novo, em São Paulo, e presidente do Daimyo Tenshu Sei. Pelo trabalho social realizado em Taubaté, particularmente junto à colônia, foi agraciado com o título de cidadão taubatiano. E, ainda, pela sua atuação positiva na sociedade, obteve a laurea de honra da soberana instituição heráldica Ordem da Cruz Universal, título de comendador. Desde 2002 trabalha na empresa que criou, a OEA Serviços Tributários. A vida militar trouxe o Sr. Kihara para Taubaté e, em 1995, foi convidado pelo presidente da associação, Sr. Tajiri, a conhecê-la. Desde aquele momento, colocou a sua proatividade e seu espírito
situação em virtude dos danos ocasionados nesse prédio decorrentes de uma tempestade. A atuação do Coronel Ferrara deu uma nova dinâmica à associação e impulsionou o desenvolvimento e o crescimento. Ele instigou e apoiou a realização de várias atividades para a integração dos associados e para a arrecadação de recursos, para não só consertar os danos, como aprimorar a infraestrutura existente. O seu trabalho, orientações e conselhos propiciaram o aprimoramento da associação, elevando-a a outro patamar como entidade social e cultural. O reconhecimento daí da senhora Ribeiro Camargo Nogueira. A senhora Ribeiro Camargo Nogueira, da família Arima, nasceu em 1933 na cidade de Curume, de Fukuoka, Quênia, e migrou para o Brasil com a família em 1936, com apenas 3 anos. Inicialmente foi morar em Araçatuba, depois em Tremembé, Cotia, São Paulo capital e finalmente em Taubaté, onde se formou professora na Escola Normal Monteiro Lobato, no Estadão, e contadora na Escola Técnica do Comércio. Cursou ainda Direito na Faculdade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, trabalhando de dia e estudando no período noturno. A sua atuação profissional foi dirigida ao atendimento da comunidade livre brasileira, então predominantemente constituída de produtores, trabalhadores e proprietários rurais, além de atuar em prol da associação. Dentre as atividades envolvidas para a colônia japonesa, atuou na estruturação da aquisição do terreno da Igreja Budista no Posto da Saúde e regularizou a escola japonesa em Taubaté perante a delegacia de ensino. Como advogada, defendeu a associação até a atividade se consolidar com a denominação atual, ou seja, a Associação Cultural Nível Brasileira de Taubaté, e acompanhou ainda a lavratura da estrutura do terreno da atual sede da associação, que foi doado pelo senhor Fumio Oda. Desde cedo, a senhora Ribeiro e sua família têm participado ativamente da vida da associação. Acompanhou a aquisição de sua primeira série, na então chamada Rua do Comércio, hoje em Rio Canaveral Barros. Cabe ressaltar que, à época, as reuniões para a fundação da associação eram realizadas na casa de seu pai, Sugimasa Arima, e a escola japonesa contava com sua mãe, Kaoru Arima, como professora voluntária, também funcionava no balcão de sua casa. A senhora Ribeiro também foi a idealizadora da confecção do livro de ouro e responsável pela obtenção de recursos e contribuições para vários eventos relevantes da colônia japonesa de Taubaté. Lembra-se com orgulho de que a associação sempre foi o sonho de seu pai, materializada pelos esforços conjuntos de sua mãe, seu irmão Takeshi e sua cunhada Fumiko, assim como de outros japoneses, muito empenhados e dedicados ao nobre objetivo de preservar a cultura e as tradições japonesas. Coronel Ronaldo Lopes-sama, 本当にありがとうございました。Muito obrigado, Coronel Ronaldo Lopes, pela leitura dos convites. Uma salva de palmas. Obrigado. 引き続きまして、そうですね、賞状の配達の時間といたします。Usaremos um momento presente para fazermos a entrega das diplomas de lembrança para cada dos homenageados. 皆様に、ASEAN会長、漆畑オスカルさんが賞状の配達をいたします。よろしくお願い申し上げます。Então, o senhor Oscar Tsurushima, presidente da CNBT, para a entrega
Senhor, faço a entrega desse diploma e o aumento com os seguintes dizeres: Associação Cultural Língua Brasileira de Taubaté, honra aumento. Nesta data, a associação confere diploma de honra aumento ao senhor Junioda, em reconhecimento ao valioso trabalho que desenvolve, que muito contribui para enobrecer esta associação. Taubaté, 22 de outubro de 2017. Assinado Antônio Rodrigo, secretário, Oscar Shibata, presidente. Na sequência, vai ser entregue diplomas para os outros homenageados. Por economia de tempo, a gente vai deixar de fazer a leitura do diploma, que tem o mesmo teor do conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado.それでは引き続きまして、まだ文子様への、賞状の配達を婦人会会長の牛畑恵子さんにさせていただきます。Obrigado, senhora Nicoara. Parabéns a todos aqui presentes. Obrigado. それでは引き続きまして、梶清隆様への賞状配達は和田雄一様からしていただきます。Então, nesse momento, faremos a entrega do diploma ao senhor Kiyotaka através do senhor Yuichi Wada. Nossa, muito obrigado. E pose para fotos. Obrigado, obrigado. それでは引き続きまして、神保富子様とウィルソン神保さんへの賞状配達を漆畑信子さんにしていただきます。それでよろしくお願い申し上げます。Então a entrega agora dos diplomas para
はい、おめでとうございます。Parabéns. Arigatou gozaimashita. Muito obrigado. So, では引き続きまして、次の方を紹介いたします。木原アルマンド様への賞状配達は政治別で会長柴田お疲れ様にしていただきます。Então agora será feita a entrega de diploma ao homenageado Coronel Armando Quijara pelas mãos do presidente da CNBB, Oscar Shibata. Parabéns. Arigatou gozaimasu. Nossa, muito obrigado, senhor Quijara. それでは最後に、ドトラ秀子カマルノゲーラ様への賞状の配達の時間となりました。水田カオル様から配達をいたします。Então agora para essa entrega do diploma através do senhor Cláudio Zita, homenageado é a doutora Hideko Camargo Nogueira. Aí, parabéns. Aí, arigatou gozaimashita. Muito obrigado, doutora Hideko. So, それでは引き続きまして、経営の皆さんの代表をいたしまして、ただいまよりコロネル・アルマンド・キハラさんからの言葉をお願い申し上げます。Nós solicitamos ao senhor Coronel Armando Quijara que faça uso da palavra para representar todos os homenageados do dia de hoje. Quijara, o願いします。Por favor, muito obrigado. Fique aqui à frente. Bom dia, senhoras e senhores. Senhor presidente da associação, professor Oscar Shibata, senhora Keiko, senhores diretores da associação. Estou representando os homenageados, com muita honra. Esse tipo de atividade só acontece quando existe um ambiente saudável, onde há camaradagem. Isso é bíblico. Nós semeamos uma semente onde há terreno fértil. Lançamos uma ideia onde há pessoas que apoiam. E isso vai fortalecer, vai fortificar, vai frutificar. Então, Taubaté, aqui o Caicão, é um terreno muito propício. Basta colocar ideias boas, eles vão com certeza crescer. Não seria eu mais indicado para aqui representar os homenageados, pelo currículo que os senhores escutaram, são pessoas abnegadas. Hoje, graças à ajuda de todos, eles frutificaram, cresceram. São árvores que podem ser vistas. Eles aprendem mais gente, chamam mais associados. Então, em nome dos homenageados,
Agradeço esta grande oportunidade. E para finalizar, eu diria, parodiando uma frase que existe lá em São Francisco, na igreja de São Francisco, tem uma capela dos ossos. Na capela dos ossos existe uma frase. Parafraseando, diria que nós, árvores hoje, os senhores estão vendo, esperamos as novas árvores transformar a nós. Mais uma vez, em nome dos homenageados, agradeço a diretoria e a todos os senhores a sua presença. Obrigado. 本当にありがとうございました。Agradecemos imensamente as palavras do representante dos homenageados do dia de hoje, senhor Antônio Queimado. Muito obrigado. それではただいまより、この時間を終わらせていただきます。Vamos agora encerrar o horário da cerimônia dos homenageados. E agora vamos facilitar o desfazimento da mesa. それではただいま一度テーブルの整理をいたします。Senhores idosos, né, que estão aqui presentes, é muito grande. 特に日本文化協会のこの会館、素晴らしい会館の建設に本当に支援にしていただき、ご協力いただきましたことを、心から感謝申し上げます。Realmente, a gente agradece de coração, profundamente, a todas as pessoas aqui que estão aqui, idosos principalmente, que nos auxiliaram a construir essa maravilhosa sede da ACNBT, Associação Cultural Nipo-Brasileira de Taubaté. 皆さんは、多分思われると思います。私はもう80になった、90になった、100歳になった、もう何もできない、そう思われる方もいらっしゃるかと思いますが、本当は生きていることを感謝するべきだと思います。Muitas vezes, né, principalmente quando está na pele dos idosos, não deve ser algo fácil, porque, imaginemos, né, estou com 80 anos, já estou com 90 anos, já estou com 100 anos, não tem mais o que eu posso fazer. しかしですね、皆さん、生きているということがですね、どれだけ尊いかということを本当に深く感じていただきたいんです。Gostaria que todos sentissem de coração a importância de estarem vivos até hoje. 生きているということはですね、皆さん、実は使命があるということなんですよ、まだ。O fato de estarem vivos aqui hoje quer dizer que ainda tem uma grande missão a realizar nessa vida. そしてその使命というのは何であるかというとですね、皆様のお子さん、孫さん、ひ孫さんたちへの、大切なことを訴えることが、正しいことを訴えることが皆様の大きな使命でございます。Grande legado que os senhores têm a partir de hoje, o fato de estarem vivos quer dizer que tem uma missão. E essa missão é transmitir aos seus descendentes aquilo que foi de mais precioso para o Senhor. 本当に尊いということなんですよ。尊いということはですね、自分が教わったこと、何が正しくて何が間違っている、何が善で何が善でないか、何が悪かということをはっきりと、その後世の皆さんに伝えるべきだと私は思うんです。Eu acredito que o grande legado que os senhores podem deixar para os seus filhos, netos e bisnetos é mostrar para eles o que é certo e o que é errado, o que é correto e o que está errado. É um grande legado que deve deixar, principalmente para as crianças. Por isso que a gente entra na parte das crianças. 子供さんたちにも対しての、大きな責任でございます、本当は。この日本の文化っていうんですね、日本の文化っていうのは、本当に貢献
この小さいお子様に、ね、この日本語の大切さ、ね、この日本語の尊さを伝えることが敬老の皆さんの大きな使命であると私は思うんです。Eu acredito que a grande missão dos senhores é transmitir para as crianças, para as gerações futuras, a gratidão que a gente sente ao compreender a língua japonesa. 日本語っていうのはですね、本当に、日本っていうのは、神代の国って言いまして、本当に素晴らしい国でございます。O Japão realmente é um país maravilhoso. Então, para tanto, é nossa missão, missão dos senhores, missão das idosas, é transmitir para cada uma das crianças que estão aqui, mostrar a beleza da cultura da língua japonesa. Brasil tem国は広くございます。país Japão, país Brasil, é muito grande. 現在ただいまは皆さんこう思いますね。なんとブラジルは本当にもうだらしがなく、ね、もう乱れて最悪な状態で、もう政治のため、経済的のため、もう全部ダメだということを感じると思います。Acho que os senhores devem pensar pela política que está aqui hoje. A política está errada, a economia está muito lenta, parece que está tudo horrível. しかしそうではないと思うんです。今は、現在は浄化している状態でございます。Nós estamos fazendo uma pequena, uma grande purificação, uma grande limpeza no nosso país. 私自身は本当にすみません、長い話になりましたけれども、未来は本当に明るいと私は信じております。Acredito que o futuro será muito brilhante para todos nós. Devido a essa limpeza que está ocorrendo aqui no nosso país, eu acredito que o país virá grandes momentos. E para isso nós precisamos preparar as nossas crianças, que são o futuro da nossa nação. 本当に皆さん長時間本当にすいませんでした。しかしやっぱり私たちとしての大きな使命はこの未来へ向いての明るい将来をですね、子どもさんたちに見せてあげるのが私たちの仕事でございます。本当に皆さん長時間本当にありがとうございました。Muito obrigado. Pelo passar da hora, eu vou deixar de fazer o meu discurso quando começo a falar uma parte. Então, só quero desejar a todos os idosos os nossos parabéns e que tenham muita saúde e que tenham esperança também. Então, eu vou deixar de fazer o uso da palavra, senão vou ocupar mais de meia hora. E agradecer a presença, vocês estão, a Lucilice, ela é do jornal Nippaku Nikkei Shimbun. Então ela veio fazer a cobertura. Nós presenciamos a homenagem, é a primeira vez que a gente faz, porque no nosso estatuto prevê essa homenagem no dia festivo. Então, é a primeira vez que a gente aplica esta homenagem obedecendo ao estatuto, no artigo 35, a linha 8. Então, é a mais alta homenagem que a associação presta aos benfeitores. Então, dando sequência, as crianças vão fazer a entrega de uma pequena lembrança para os senhores idosos. Então, pode começar. Parecia que eu quero o presente.
はい、お知らせ申し上げます。Um aviso novamente. O mesmo proprietário do Honda Civic preto da placa de São José dos Campos ERC 2735. Atenção, proprietário do Honda Civic preto, placa ERC 2735. A placa, o carro ainda está com a lanterna acesa. Não tem que Honda na climática, né? Então a placa ERC 2735. Honda Civic preto. 電気がついてるそうですので、バッテリーが入ってくるので、気をつけてください。気をつけてください。Quem que é o proprietário do Honda Civic 2735? ERC 2735. Quem que tem Honda preto? Não tem ninguém? Honda Civic preto? Não tem ninguém? Olha que pratinha. Será? Ok, obrigado. Parece que tem uma sensei, né, uma professora de dança que está se trocando, né? Acho que é por isso que ela não ouviu.年配者を大事にする習慣が